tem coisas maravilhosas para nós nessa noite, né? Abra o seu coração, se desconecte dessa porta para fora, porque o que Deus tem para te dar aqui é muito melhor e Ele pode resolver o que está lá fora. Mas pensar no que está lá fora vai te distrair e vai impedir você de receber. Amém? Então desliga o seu celular, se desconecte das coisas naturais, liga com os seus ouvidos espirituais, abra e esteja pronto para receber a boa, infalível, incorruptível, eterna e poderosa palavra de Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Obrigada por enquanto. Eu gostaria de que vocês fizessem comigo uma oração, que está lá em Colossenses 1, a partir do versículo 9. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, pode ser? Peço que eu seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que eu viva de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecida com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que eu tenha toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças a você, Pai, que me tornou digna de participar da herança dos santos no reino da luz. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor não apenas nos chamou, mas o Senhor também nos capacitou para termos uma vida digna de Ti, Senhor. O Senhor nos capacitou para vivermos de uma forma sobrenatural nessa terra, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua palavra que nos revela, que nos dá entendimento, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Pai, nós declaramos nessa noite que nós temos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Temos um coração que é um solo fértil, onde a sua palavra será implantada. Ela germinará, crescerá e frutificará para a honra do seu santo nome. Em nome de Jesus nós te damos graças. E quem concorda comigo, diga amém. Aleluia, aleluia. Queridos, abram comigo lá em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, em algumas Bíblias é 14. Na verdade, eu vou ler o último capítulo da segunda carta aos Coríntios. E diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aleluia. Queridos, essa é a bênção apostólica de Paulo. Mas você sabia que Paulo não escreveu não terminou a segunda carta aos Coríntios dessa forma, apenas para terminar de uma forma bonitinha? Sabe, queridos, Paulo, ele sabia que a igreja, ela precisa entender e desfrutar da graça do Senhor Jesus. Ela precisa entender e viver o amor de Deus, o amor do Pai.
E ela precisa entender e ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, queridos, não dá para ser de uma outra maneira. Se nós queremos desfrutar de tudo que o Senhor já conquistou para nós, nós precisamos entender a graça, entender e crer no amor do Pai, e precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, queridos, e é sobre a comunhão com o Espírito Santo que nós vamos falar nessa noite, né? Queridos, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Amém? E nós precisamos ter comunhão com Ele, porque a comunhão com o Espírito Santo é imprescindível para a gente poder desfrutar de tudo que Deus tem para nós. E eu queria aproveitar aqui e indicar 2 livros para vocês lerem. Um é O Espírito Dentro de Nós e O Espírito Sobre Nós, do irmão Reagan. E o outro é O Espírito Santo e Você, trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu, do Rick Renner. Os 2 tem aí na nossa livraria. Se já não tiver mais, pode falar com a Cleusa, que ela providencia. Mas se você não leu, por favor, leia, porque vai te acrescentar muito. E se você já leu, leia de novo, porque Deus sempre tem uma revelação a mais. Amém? Sabe, queridos, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, vamos para 2 Coríntios 4. E eu quero ler com vocês o versículo 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo está dizendo assim, que nós temos um tesouro em vaso de barro. Sabe, queridos, alguém tem vaso de barro em casa? A gente sabe que o vaso de barro é um vaso frágil, que qualquer coisinha quebra. O vaso de barro é um vaso que não tem um valor real em si. Ele não é um vaso, é uma coisa simples, é uma coisa frágil, é algo comum. E quando ele fala assim, temos um tesouro no vaso de barro, o vaso de barro a que Paulo está se referindo é o nosso corpo físico. Sabe, queridos, o nosso corpo físico, ele não é poderoso. O nosso corpo físico, ele é frágil. Ele, sabe, se você não se alimentar direito, se você fizer uma dieta meia maluca, você pode adoecer e pode até morrer. Se você trabalhar demais, o seu vaso vai quebrar. Se você se deixar colocar muito sob pressão, ele também pode, de alguma forma, ser danificado. Sabe, queridos, e a verdade é que o nosso corpo físico, mesmo se nós cuidarmos muito bem dele, com muito carinho, é impossível que ele não envelheça. E é impossível que ele não morra. E Paulo está falando assim, nesse vaso, nesse corpo, né, que ele está sujeito ao pecado e à morte, tem um tesouro aí. Amém? Sabe, queridos, e esse tesouro, de fato, é um tesouro inestimável, é um tesouro precioso, é um tesouro rico e infindável. Porque é a presença do próprio Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, Deus que criou todo o universo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder está dentro de você e está dentro de mim. Dentro de nós, queridos, existe algo que é maravilhoso. A glória de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós.
Sabe, nós precisamos entender isso, porque quando a gente entende isso, se torna uma realidade para nós, como nós lidamos com as situações vai mudar. Sabe, olha para o céu, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, ele escolheu habitar em você. Queridos, e você já pensou, queridos, como que é maravilhoso isso? Você já pensou que se esse Deus todo-poderoso, esse Deus todo-grandioso, Ele está morando dentro de você, é porque você, no seu espírito, você não é um qualquer um. Sabe, queridos, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no mesmo instante que você confessou com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e você o fez Senhor e Salvador da tua vida, nesse instante, o Espírito Santo veio, Ele lavou o seu espírito, Ele regenerou, Ele renovou o seu espírito, Ele tirou toda a natureza do pecado que estava nele, e Ele te deu a própria natureza de Deus. No teu espírito hoje, queridos, existe a natureza de Deus, existe a santidade de Deus. Deus nos chamou, nos selou, nos santificou. Sabe, queridos, e além disso, Ele deu o seu amor para nós, derramou o seu amor e uma porção de fé. E por que Ele preparou esse lugar lindo, maravilhoso? Para que Ele pudesse vir morar em nós. Sabe, o Espírito Santo, Ele está em nós e Ele habita em nós permanentemente. Lá em João 14, Jesus disse, Ele virá e estará em vós, porque eu não vos deixarei vocês órfãos. Eu não vou abandonar. Nós nunca estamos sozinhos, queridos. O Deus Todo-Poderoso, Ele sempre está conosco. Sabe, hoje à tarde eu estava estudando, eu estava meditando e me veio algo assim. Vocês se lembram como era o tabernáculo na antiga aliança? O tabernáculo foi construído com ouro, com o que existia de melhor naturalmente. Não é verdade? Tudo, a arca foi feita com a madeira de acácia revestida de ouro, tudo era ouro, porque o ouro é um metal precioso, nobre. Se naquela antiga aliança, Deus, a presença de Deus se manifestava ali naquele lugar onde era todo ouro, você já imaginou como você é no espírito? Porque Deus habita em você. Você é muito mais bonito do que isso. Você é muito mais precioso do que isso. Sabe, querido, no Espírito nós somos semelhantes ao Senhor. O nosso espírito está pronto. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, entender quem está em nós e quem somos nós. Esse corpo aqui, ele é frágil, ele é corruptível, mas quem somos nós de verdade? Nós já somos eternos, querido. Aleluia! E somos semelhantes a Ele, porque a glória dele está em nós. Sabe, começa a se ver como Deus fala para nós na palavra dele. Como nós somos de fato. Nós somos santos, puros, cheios de amor, com fé e cheios da glória de Deus, porque o próprio Deus está em nós. Aleluia. Volta um pouquinho, queridos.
Vamos para a primeira carta de Coríntios, no capítulo 6. Sabe, e aqui no versículo 19, 1 Coríntios 6, 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. Sabe, queridos, Deus, Ele nos comprou, Ele nos transformou. Porque Ele quer, queridos, que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós tenhamos uma vida com Ele e que nós possamos representá-los aqui na terra, que nós possamos viver de uma forma digna, queridos. E Ele diz aqui assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Sabe, queridos, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nós não somos mais de nós mesmos. Porque nós, quando morremos com Cristo, para a vida de pecado, para uma vida do mundo, e nós ressuscitamos com Ele para andar em novidade de vida, para andar numa outra vida, para andar no sobrenatural de Deus. Agora Paulo está dizendo assim: porque vocês são quem são, vocês precisam glorificar Deus através dos vossos corpos. Nós precisamos, através do nosso corpo, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas decisões, nós precisamos manifestar quem nós somos por dentro. Sabe, queridos, quando nós não renovamos a nossa mente, quando nós pensamos como o mundo aí fora pensa, quando nós falamos igualmente o mundo, quando nós tomamos as mesmas atitudes do mundo, nós não estamos glorificando a Deus. Muito pelo contrário, queridos, embora sejamos dele, embora tenhamos tudo no Espírito, nós não estamos reconhecendo aquilo que ele fez por nós. Sabe, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. Quando nós olhamos para a palavra e nós lemos a palavra fala exatamente quem nós somos. E nós não podemos esquecer. Quando nós nos enchemos da palavra, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, nós ficamos pensando a palavra, nós falamos a palavra, sabe? Quando nós ficamos meditando na palavra, a nossa forma de pensar muda. Quando a nossa forma de pensar muda, as palavras que saem da nossa boca mudam. Os nossos sentimentos mudam. E as decisões que nós tomamos mudam também, queridos. Por isso que nós precisamos meditar na palavra, por isso que nós precisamos nos encher da palavra. Sabe, queridos, nós somos lindos, maravilhosos, gloriosos por dentro. Mas nós temos que manifestar o que somos por dentro para ter uma vida que corresponda ao que nós somos, como nós oramos em Colossenses, que nós tenhamos uma vida digna de Deus. Agora, sem renovar a mente, não dá para ser desse jeito. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, embora você seja tudo o que você é lá dentro, você pensando as mesmas coisas, você vai olhar pelas circunstâncias como sempre você olhou, você vai falar como sempre você falou, e você vai tomar as atitudes que você sempre tomou. Vocês estão comigo? Sabe, olha, eu me lembrei de uma coisa. Quando
João Batista começou o ministério dele, ele disse assim: arrependam-se, pois próximo está o reino de Deus. Foi a mesma frase que Jesus usou quando ele começou o ministério dele. E quando a igreja começou no dia de Pentecostes, Pedro, ele também fez um discurso, milhares de pessoas se renderam a Cristo, e no discurso dele ele terminou: arrependam-se. E você sabe o que significa arrepender? Arrepender-se é metanoia no grego, e significa mudança de mentalidade, mudança da forma de pensar. Então, para a gente entrar, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, para a gente poder desfrutar e viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, e Deus é tão bom que não é só isso não. Além da palavra, nós temos o Santo Espírito vivendo em nós, que é o nosso ajudador, que Ele é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, e que Ele veio habitar em nós para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos socorrer, sabe, tudo aquilo que Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para nós, queridos. Mas nós precisamos saber que Ele está aqui porque Ele quis, e que Ele está aqui para nos ajudar. Então, quando a gente precisar de ajuda, a gente não deve ficar desesperado, a gente não deve procurar em pessoas que não conhecem a Deus, mas a gente pode olhar para dentro e conversar com Ele. Ele é o nosso conselheiro, Ele sempre tem bons conselhos. Ele é o nosso consolador, olha, e Ele consola, queridos. Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele faz tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos, queridos, ter essa consciência de que Ele está em nós, e nós precisamos ter relacionamento com Ele. E isso é o que nós chamamos de comunhão. Quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, querido, mais nós vamos reconhecer a sua voz, mais nós vamos confiar, mais nós vamos depender. Você não confia em quem você não conhece. Você não conhece a voz de quem você não conhece. Eu tenho certeza, quem é casado aqui, quando o telefone toca, agora tem o identificador, né? Mas se não tiver identificador pela voz, você sabe quem é. Mas se você não tem relacionamento, como que você vai saber? E eu quero... Abram comigo lá em João 16, no Evangelho de João. E eu quero mostrar nessa noite, 3 características ou 3 atribuições do Espírito Santo em nós. Amém? João 16, 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, então o Espírito Santo, que é santo, ele é o Espírito da verdade, porque ele só diz a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. No 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a todos. Queridos, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Entre muitas das atribuições do Espírito Santo em nós, uma delas é nos guiar em toda a verdade. Queridos, nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é o nosso guia também, ela é luz para os nossos pés,
é luz para nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Amém? Mas a palavra de Deus, ela nos dá princípios. A palavra de Deus, ela nos orienta de um modo geral. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, diz assim: abstenha-se de todo mal, de toda aparência do mal. Se eu tenho que evitar não só o mal, mas também a aparência do mal, então, se me oferecerem um emprego para eu trabalhar numa casa noturna com um nível de moralidade não compatível com a palavra, por abster-me da aparência do mal, eu não vou aceitar. Vocês estão comigo? Então, mas existem coisas específicas nas nossas vidas que a palavra de Deus não nos fala. Por exemplo, se eu devo morar numa cidade ou na outra. Por exemplo, que igreja eu devo congregar. Por exemplo, se eu devo casar ou não com uma determinada pessoa. Essas indicações a palavra não dá, mas o Espírito Santo dá. Amém? Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai nos guiar, queridos. Sabe? Ele vai nos mostrar e nós precisamos aprender a confiar e a entender que quando Deus diz algo, é sempre para o nosso bem, porque Ele nos ama. Às vezes a gente ouve e não quer aceitar. E isso é um problema. Porque a gente quer fazer da nossa forma. Ele nunca vai impedir você de fazer o que você quer. Porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas eu posso te falar uma coisa. Que se você obedecer a Ele, o resultado será infinitamente melhor. E se você desobedecer, você vai passar por algumas coisas não tão boas. Porque se Ele falou para você não fazer, é porque Ele viu lá na frente que haveria um problema. Vocês estão comigo? Sabe, queridos, Jesus Cristo é o nosso modelo, amém? E se nós vamos ler os evangelhos e nós vamos ver que Jesus Cristo sempre foi guiado pelo Espírito. Ele não fazia as coisas pela vontade dele. Ele não fazia do jeito que ele queria. Mas ele fazia guiado por Deus. Ele mesmo disse: eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele já tinha, a vontade dele era agradar o Pai. E essa deve ser a nossa vontade também. Não fazer mais aquilo que a minha carne deseja, mas a minha vontade é agradar o Pai, crendo que Ele tem o melhor para mim. A igreja primitiva, queridos, a igreja primitiva era totalmente dependente do Espírito Santo. Hoje nós temos essa palavra escrita, mas a igreja, quando a igreja começou, só havia o Antigo Testamento. Eles precisavam confiar no Espírito Santo para todas as coisas. Inclusive, muitas vezes, para a doutrina. E nós vamos ver que eles confiavam e as coisas davam certo. Não é verdade, queridos? Eu quero mostrar algumas coisas para você. Vamos lá para Atos, no capítulo 13. No versículo 2. Barnabé e Saulo, que futuramente seria Paulo, estavam na igreja de Antioquia. E no versículo 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Prestem atenção, queridos. Barnabé e Saulo já tinham um chamado. Eles já sabiam que eles já tinham chamado.
Separe-os para a obra a que os tenho chamado. Eles já tinham sido chamados. Eles sabiam o que eles fariam, mas eles aguardaram até que tivesse chegado o tempo. É isso que o Espírito faz. Ele nos guia como e quando. Ele nos mostra o que fazer, como fazer e quando fazer, queridos. E aí nós sabemos que a igreja separou Barnabé e Saulo, e eles saíram para a primeira grande viagem missionária de Paulo. E muitas coisas aconteceram. Depois dessa saída, Paulo praticamente evangelizou o mundo do mar Mediterrâneo. Mas ele ouviu, ele esperou a direção. Amém? Aleluia. Vai um pouquinho para frente, em Atos 15, 28. Foi o primeiro concílio da igreja. Barnabé e Paulo voltaram da igreja, voltaram da primeira viagem missionária, e tinha um grande problema na igreja. Tinham pessoas falando que os gentios, que não bastava aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que havia necessidade dos gentios serem circuncidados, praticarem os sábados e algumas outras coisas. Era tudo novo, né? O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então Paulo e Barnabé foram até Jerusalém discutir com os apóstolos como ficava. E aí eles fizeram um concílio, todos eles se reuniram. E Tiago, o irmão do Senhor, foi o presidente desse concílio. E no versículo 28, ele diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí eles vão falar, não coma sangue e algumas outras coisas. Mas tudo aquilo que era que judaizava o cristianismo foi colocado de fora. Mas o interessante é que ele disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, em relação à doutrina, eles consultaram o Espírito Santo. Eles não tomaram uma decisão sozinhos, baseados no achômetro. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para Atos 16, no versículo 6. Paulo já está na sua segunda viagem. E aqui diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ele foi impedido pelo Espírito Santo, né? Então, Paulo estava indo para uma área e o Espírito Santo estava indo numa direção e o Espírito Santo falou, não, muda de direção. E Paulo não questionou, queridos. Paulo não fez a sua vontade, mas ele obedeceu o Espírito. E no versículo 7 diz de novo, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Queridos, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, tanto através do sim como através do não. Amém? Mas é importante a gente perceber o que o Espírito está falando. Nós temos que ouvir e obedecer. Amém? Aleluia. Aqui, queridos, no versículo 13 do capítulo 16, nós já estamos no 16, estou achando aqui, no versículo 13, Paulo e Silas estão em Filipe. E você sabe que o Espírito Santo
Deus é um Deus estratégico, amém? Paulo não foi para a região da Ásia, mas ele foi para a região do Ocidente, e ele chegou até Filipe, depois ele evangelizou Macedônia, Corinto, a Grécia, e chegou até Roma, querido. Havia um propósito para Deus fazer o que ele fez. Amém? E aqui, quando eles estavam em Filipe, no versículo 13, diz assim... Não, 13 não, no 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para com os seus senhores, com adivinhação. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Prestem atenção, queridos. Paulo e Silas estavam fazendo isso, exatamente isso. Eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam ensinando o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Só que essa mulher estava endemoniada e os demônios estavam falando isso através dela. E Paulo, ele discerniu, mas ele continuou fazendo isso por muitos dias. Ela continuou fazendo isso. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Queridos, perceba, o demônio estava infernizando Paulo, embora ele estivesse falando que era verdadeiro. Mas Paulo sabia pelo Espírito que algo de errado tinha ali. Mas Paulo não fez nada enquanto ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Ele tinha o discernimento, ele tinha autoridade. Mas Paulo, ele conhecia o Espírito, ele tinha relacionamento e ele sabe que é melhor fazer na hora certa. E a hora certa, quem sabe, é o Espírito. Amém? Sabe, queridos, é bom sermos guiados em tudo. O Espírito Santo está em nós para nos guiar em todos os detalhes. Amém? E se a gente voltar lá para João 16, nós vamos ver que o Espírito, ele está em nós para nos guiar em toda a verdade. E depois diz: e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, queridos, o Espírito Santo está em nós para nos revelar coisas. Amém? Ele vai nos revelar coisas. E a forma mais comum do Espírito Santo nos revelar as coisas é através da oração. Principalmente da oração em línguas. Lá em Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Sabe, queridos, ele diz que nós somos fracos no sentido de nós sermos incapacitados, limitados muitas vezes para orar de uma forma certa. Porque nós não sabemos como orar como convém. Muitas vezes a gente não vê todo o quadro, toda a situação. Nós somos limitados. Eu sempre penso nesse versículo quando eu vou de ônibus para a casa da minha mãe. Quando a gente vai de carro, o carro é baixo e eu tenho uma visão. Mas quando eu vou de ônibus, o ônibus é alto e eu vejo a mesma paisagem de uma forma diferente. Então, queridos, ele está dizendo aqui que muitas vezes a gente nem sabe como orar, o que pedir, sabe? Às vezes, se a gente ficar na nossa própria capacidade, na nossa limitação, a gente pode orar de uma forma errada. E aí você fica frustrado porque você não vê as coisas acontecerem. Mas quando você pede o auxílio do seu ajudador,
Quando você confia nele, você passa a orar através dele. Ou ele, sabe, a oração em línguas, queridos, é a oração perfeita. Porque Deus coloca em nós algo para dizer que nós não sabemos o que é. E nós falamos tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus, de acordo com a necessidade daquele momento. E quando você ora em línguas, queridos, Deus vai te revelando coisas. Eu não sei se vocês conhecem o Oral Roberts, né? Na livraria nós temos um livro dele, mas nos Estados Unidos ele tem uma universidade enorme, e é uma universidade mundialmente reconhecida. É uma universidade cristã. Oral Roberts foi um evangelista muito usado nos dons de cura. Sabe, queridos, ele não tinha um tostão no bolso. E tudo que ele construiu, a universidade dele foi construída através da oração em línguas. Ele orava em línguas, Deus revelava o que ele tinha que fazer, ele fazia. E assim foi. Ele orava, pedia interpretação, Deus interpretava. E Deus foi dando passo por passo. E ele construiu o que ele construiu, baseados na oração em línguas, queridos. Sabe, e essa não é um privilégio dele. Isso é para todos nós que somos filhos. Todos nós podemos fazer isso. Nós só precisamos crer, desejar e sermos determinados. Nós precisamos ter determinação. Eu não posso querer ficar deitada na rede e achar que Deus vai fazer tudo para mim. Sabe, queridos, tem uma parte que compete a nós. Amém? E Ele não só nos revela todas as coisas, queridos, mas Ele também, voltando lá para Ele, e Jesus disse, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Queridos, através de nós, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. Sabe, queridos, como é bom quando nós louvamos e adoramos ao Senhor e nós estamos cheios do Espírito Santo. Queridos, como é bom durante o louvor, quando nós sentimos a presença de Deus no nosso meio, quando nós somos tocados pela presença. Quando essas coisas acontecem, queridos, Jesus está sendo glorificado através de nós pelo Espírito Santo. Sabe, lá em Efésios 5, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, falando em outras línguas, cantando em salmos, salmodiando, que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas que devemos nos embriagar com o Espírito Santo, não é verdade? Vamos lá ler Efésios 5. Efésios 5, 18 diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus, e sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Aleluia! Sabe, glória a Deus, queridos. Então, quando nós estamos nesse ambiente de adoração e de louvor, queridos, que é um ambiente tão bom, a presença, Deus habita nos meios dos louvores, amém? E nós estamos glorificando o nome do Senhor. Mas você sabia que não é só assim que o Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus através de nós? Sabe, queridos,
Quando nós emprestamos a Ele a nossa boca e pregamos a palavra, vamos levar a salvação para alguém. Quando nós impomos as nossas mãos e as pessoas são curadas. Quando nós colocamos as nossas mãos e os demônios são expulsos. Quando nós fazemos as obras, queridos, que o Senhor Jesus que disse que todos aqueles que creem podem fazer. Amém? Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele está em nós, para que nós não só possamos viver uma vida digna de filhos de Deus, mas também para sermos aqui embaixadores de Cristo, representar e continuar a obra do Senhor Jesus. Sabe, uma coisa é você evangelizar segundo a sua mente. Outra coisa é você evangelizar debaixo da unção do Espírito Santo, sendo guiado por Ele. Sabe, queridos, faz toda uma diferença. Você vai falar coisas para a pessoa que você não sabia, mas que vai tocar no coração dela. E a gente precisa dele para isso, queridos. Né? Paulo disse lá em 2 Coríntios, glorifique, pois, a Deus, né? Através do seu corpo. E quando nós fazemos as obras que o Senhor Jesus fez, nós estamos glorificando o Senhor com o nosso corpo. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe, queridos, é para todos nós. Nós não podemos ficar indiferentes a quem está doente. Nós não podemos ficar indiferentes com as pessoas que ainda não foram salvas. Nós não podemos ficar indiferentes com as pessoas que estão sob opressão, queridos. O tempo está passando. E existe uma obra que precisa ser feita. E eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. E Ele está aí para te ajudar. Ele está aí desejoso de cooperar, que você coopere com Ele, para que através de você, Ele faça a boa obra. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Eu quero ler algo que está nesse livro aqui, O Espírito Santo e Você, do Rick Renner. Eu deixei marcadinho na página 12, está assim: com a Bíblia em nossas mãos e em nosso coração, e com os ouvidos espirituais abertos, para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Estamos equipados com o que precisamos, para nunca, diga nunca, para nunca fracassar. Aleluia, queridos, nós somos filhos de Deus e nós não fomos destinados ao fracasso. Podemos viver de glória em glória, de sucesso em sucesso, de triunfo em triunfo, se nós nos enchermos da palavra e formos guiados pelo Espírito Santo. Se nós crescermos na intimidade. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Existe uma lei espiritual. E segundo essa lei espiritual, o poder do Espírito que está em nós, ele é ativado e liberado quando nós temos comunhão com Ele e nos aprofundamos cada vez mais nessa comunhão. Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus acordava de manhã, de madrugada, e ia para o monte ou ia para o deserto orar. A questão não é o lugar nem o horário, a questão é, Jesus se separava para ter um tempo, só Ele e o Deus. Para ter um tempo de comunhão com o Espírito e com o Pai. Amém? Nós precisamos, queridos, diariamente, separar um tempo para nós podermos conversar com o Espírito Santo, para nós podermos ouvir a sua voz.
Nós precisamos ler a palavra, mas nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Sabe, queridos, não dá para a gente ficar assistindo série sobre série, série mais série, e depois querer desfrutar das bênçãos de Deus. Nada contra a série, você tem todo o direito de divertir, mas primeiro Deus, primeiro a sua comunhão, e depois você vai fazer o que tiver que fazer. Mas dê prioridade a quem deve ter prioridade número 1, e Deus deve ser a nossa prioridade, queridos. Deus tem que ser a nossa prioridade. Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos ouvir a voz do Espírito, queridos. E é uma voz mansa, suave, cheia de amor, mas poderosa e cheia de autoridade. E ela faz toda uma diferença, queridos. Ela muda, ela abre caminhos onde não existem caminhos. Nós cantamos aqui. Ela abre portas onde não existem portas. Ela faz as coisas acontecerem. Creia, creia que o maior está dentro de você. Ele está aí para te ajudar. Dê a Ele uma oportunidade de se relacionar com você, de te ajudar, porque, sabe, queridos, à medida que você vai tendo experiências, você já não vai querer mais ficar distante, porque o amor de Deus, Ele nos atrai. Amém?